Oi gente, meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a terceira temporada de The Witcher Volume 2, que são os episódios 6, 7 e 8 que chegaram na Netflix para completar essa terceira temporada. Eu já fiz um vídeo sobre o volume 1 da terceira temporada, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês estarem conferindo depois, e eu também tenho um resumão bem completo da primeira e segunda temporada para quem não lembra muito o que aconteceu antes desses novos episódios. E nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos importantes que aconteceram nesse volume 2 da terceira temporada e algumas explicações sobre o porquê que isso aconteceu e o que a gente pode esperar ver agora a seguir. Mas se você ainda não assistiu os últimos 3 episódios que foram lançados, cuidado, porque nesse vídeo vai ter spoiler. E antes da gente continuar, eu convido você para deixar o seu like nesse vídeo se você gostar do conteúdo e também a se inscrever no canal se você quiser ficar por dentro de mais conteúdo sobre The Witcher e sobre outros filmes e séries que eu trago por aqui. Bom, então vamos falar logo sobre esses últimos episódios da terceira temporada de The Witcher. Eu quero começar falando sobre a neutralidade do Geralt, que é um tema bem importante nessa temporada como um todo. Desde a primeira temporada, quando a gente conhece o personagem, a gente descobre que ele sempre quer ser imparcial. Ele quer ser neutro, né? Ele não quer tomar nenhum lado, principalmente quando se trata de questões políticas, mas quando se trata de pessoas também. Ele não quer se envolver, ele não quer se relacionar com as pessoas para que isso não afete a vida dele. Inclusive, lá no começo, nos primeiros episódios, a gente vai ver que ele matava os monstros para proteger a vida das pessoas, mas também para ganhar o seu sustento, né? Ele matava em troca de recompensa em dinheiro. E o episódio 6 vai começar logo depois do Geralt e a Yennefer descobrirem que o Vigford estava por trás de tudo e não o Stregobor. Lembrando que estava rolando aquele encontro de magos lá em Aretusa, e no final do episódio 5, né, para esse começo do episódio 6, a gente vai ver que o Dijkstra aplica um golpe ali, né, para pegar todo mundo, inclusive o Vigford. E nesse momento, né, já no episódio 6, o Geralt fala que vai cooperar. Então ele não luta, ele deixa a coisa acontecer ali, e naquele mesmo episódio ele é questionado, né, sobre a sua lealdade, sobre qual lado que ele vai apoiar, e mais uma vez ele fala que ele é neutro, né, que ele não apoia nenhum dos lados. Mas logo um pouco depois, o Geralt vai entrar em uma luta contra o Vilgefortz, porque ele tinha se aliado, né, ao Emhyr, a Chama Branca, e por isso ele estava atrás da Ciri, e é por esse motivo que eles vão lutar. Inclusive, é uma luta terrível, né, que o Geralt acaba perdendo e ele sai beirando a morte, né, ele sai totalmente ferido. E depois que ele consegue se curar lá na floresta, mesmo que não 100%, ele parte, né, em direção a Nilfgaard, porque ele ouviu boatos, ouviu aí algumas notícias de que o Emhyr já está com a Ciri. E essa é uma cena bem importante quando o Geralt e o Jaskier estão tentando passar, né, por um portão que era guardado ali por guardas de Nilfgaard, e ele acaba matando todos os guardas que estão ali em prol de uma família que não conseguia passar, né, que eles não estavam permitindo porque eles não tinham dinheiro suficiente que eles queriam. E eu falei que essa cena é importante porque é nela que fica claro que a neutralidade do Geralt acabou de uma vez por todas. Ele não quer mais ser imparcial, neutro, ele quer fazer de tudo pra salvar a Ciri, né? Não só a Ciri, mas a sua família como um todo, né? Que inclui a Yennefer também. Inclusive tem uma cena que o Jaskier fala, né, que antes ele costumava incentivar o Geralt a pensar em si mesmo, a não ficar pensando só na Ciri, mas agora ele entendeu que cuidar da Ciri, cuidar da sua família é o que define o Geralt, então agora ele vai apoiá-lo. Inclusive nessa cena tem um objeto bem importante que é um broche que a gente vai descobrir que pertenceu a Henfrey. Pra quem não lembra, a Henfrey é aquela mulher que o Geralt vai matar lá na primeira temporada, quando ele ganha o apelido de Carniceiro de Blaviken. Foi naquele momento da primeira temporada que ele percebeu que ele não podia se envolver emocionalmente, que ele não podia escolher um lado, porque quando ele teve que escolher um lado, aconteceu aquela tragédia, ele ganhou aquele apelido, enfim, foi o maior caos, né? Então, a partir daquele momento, ele começou a andar com esse broche da Henfrey para ele se lembrar de que ele não podia se envolver emocionalmente. E nessa cena, quando ele mata os guardas nilfgaardianos para proteger aquela família e deixa o broche da Henfrey para trás, né? De ter um close ali no broche, mostra que ele tá deixando totalmente de lado essa ideia de neutralidade e agora ele vai matar quem estiver na frente dele para ele salvar a Ciri, porque agora sim ele escolheu um lado, que é o da família dele. Ah, e vale lembrar que ele manteve esse lema de neutralidade por muitos anos, já que esse caso, né, com a Henfrey aconteceu uns 18 anos antes da Ciri nascer.
Agora vamos mudar um pouco de tópico, vamos falar sobre a Tissaia, gente. Por que a Tissaia comete suicídio nesses últimos episódios? Uma das coisas que mais vai impactar a Tissaia nessa terceira temporada é o fato de, por causa da aproximação dela com o Vilgefortz, ele ter conseguido todo esse poder, né, toda essa ação aí em Aretusa. Então ela meio que se culpa, né, parcialmente pela destruição de Aretusa, porque se ela não tivesse confiado tanto, se ela tivesse percebido quem ele era, isso não teria acontecido. Então ela se sente muito culpada. Inclusive, no meio da batalha de Aretusa, que acontece no episódio 6, que pra mim foi o melhor episódio dessa temporada, ela acaba conjurando uma magia totalmente proibida e muito poderosa, que é o raio de Alzur, e ela começa, né, tipo, atacar o raio ali em todo mundo e matar todo o pessoal que estava envolvido naquela guerra. E essa magia cobrou tanto dela, né, ela faz tanto esforço físico ali para que isso pudesse acontecer, que ela acaba até perdendo a cor dos cabelos, né, ficando com os cabelos brancos, que pode simbolizar aí, né, uma parte da vida dela que acabou sendo levada, né, ela meio que envelheceu para poder fazer aquela magia. E a Yennefer, quando ela sente que a Tissaia tá passando por isso, tá invocando o raio de Alzur, ela volta correndo ali para ajudar a Tissaia, e eu acho que esse é um dos principais motivos pela Tissaia ter cometido o suicídio. A gente sabe que ao longo da série, a Yennefer e a Tissaia desenvolveram uma relação de mãe e filha. Isso porque a Tissaia é uma figura materna ali na vida da Yennefer, e apesar de tudo que elas passaram, elas se amam e se admiram nesse sentido. E antes da Tissaia cometer o suicídio, ela realiza aquele feitiço de levitação, que é um feitiço bem simples, que é o primeiro, né, que as novatas ali aprendem, e a gente viu isso na primeira temporada, quando a Yennefer era uma novata em Aretusa, e ela tinha que levitar uma pedra, segurando na outra mão uma flor, né, e aí você levita a pedra, mas para que isso pudesse acontecer, essa flor na sua outra mão acaba morrendo. Isso era uma lição de que toda magia tem um preço. E nesse momento, a Tissaia fala na sua carta, né, que ela se sente como essa flor que precisa morrer para que a pedra seja levitada. E como eu falei, a Yennefer tá fortemente ligada à Tissaia. Então, enquanto a Tissaia estivesse ali, é como se ela fosse atrasar a Yennefer, sabe? Porque a Yennefer sempre vai voltar para tudo que ela precisar, porque elas estão ligadas e porque ela é como uma mãe para ela. Então, esse sacrifício que ela faz de tirar a própria vida é como se ela estivesse libertando a Yennefer para fazer coisas maiores, como se ela estivesse levitando a pedra. Então, se for pensar no motivo que fez ela fazer isso, eu acredito que é um misto aí de culpa, de dor pelo que aconteceu, mas também essa vontade de libertar a Yennefer, de não ser mais um fardo para ninguém. Mas agora vamos falar sobre a Ciri, porque a Ciri é muito importante nesse final de temporada. Nós temos um episódio inteiro dedicado a ela, então vamos falar sobre esse plot dela, o que aconteceu. Lembra que eu falei que o Geralt estava lutando com o Vilgefortz, né, lá no começo do vídeo? Então, nesse momento, a Ciri foge para que ela não fosse capturada e ela acaba entrando na Torre da Gaivota, que é a Tor Lara, que é aquela torre que é ligada a Aretusa por uma ponte, né, uma torre bem fininha. Lá, ela começa a se comunicar com uma espécie de poder, alguma coisa indefinida assim, e o Vilgefortz chega nela e fala que ela não tá pronta, que ela iria morrer, mas mesmo assim, a Ciri vai acabar se conectando com essa magia, e isso acaba abrindo um portal que vai levar ela diretamente pro deserto de Korat, que também é conhecido como Frigideira. Mas, nesse processo que a Ciri é teletransportada pro deserto, a Torre da Gaivota acaba se destruindo, o Vilgefortz perde uma parte do rosto, ele fica bem machucado, e começa a cair tudo em ruínas. E lá no deserto de Korat, a Ciri tá totalmente sozinha e se sentindo abandonada. Ela tenta fugir, mas parece um caminho meio sem volta, e ela começa a ter umas visões, né, com a Pavetta, que é a mãe dela, e com a Calante, que é a avó dela. E essas visões começam a falar pra ela, né, que toda a família dela sempre a abandona e que ela sempre vai estar sozinha no mundo. E aí ela vai começar, no meio dessas visões, a ver também a Falca. A Falca já tinha sido comentada pelo Strugglebor, e a gente vai descobrir que ela era uma princesa elfa, que era filha do rei da Redânia com uma mulher meia-elfa. Mas ela e sua mãe acabaram sendo abandonadas pelo rei, e vários anos depois ela retorna para assassinar o rei, os meios-irmãos dela e a nova esposa do rei. E aí ela começa a fazer um grande massacre. Inclusive, a Falca fica conhecida na história como uma demônia, né? Como uma figura muito maligna. Mas essa Falca não parece ser pura visão, parece algo muito real, essa experiência que a Ciri tá tendo
com ela. A Falca vai incitar a Ciri a usar a magia do fogo, que é uma magia proibida em Aretusa, mas que a Yennefer chegou a usar lá na Batalha de Solden. Ela consegue manipular a magia do fogo, começa a sentir uma sensação super boa, e essa magia, junto com essa consciência da Falca, começa a consumir a Ciri, né? Quase que ela perde o controle ali, e com certeza, se ela se deixasse levar, ela ia acabar virando uma figura do mal. Por isso, para fugir desse transe, ela acaba renunciando à sua magia e na hora ela consegue voltar à normalidade. Mas quando isso acontece, a Ciri já tinha andado muito pelo deserto, e ela chega mais ou menos na borda do deserto, que é quando ela é encontrada por um grupo de homens que sequestram ela. Isso porque o Emhyr tinha espalhado a notícia que quem trouxesse a Ciri para ele receberia uma grande recompensa. Mas antes que ela pudesse chegar lá em Nilfgaard, ela estava numa taverna e ela acaba sendo resgatada por um grupo chamado Ratos. Junto com ela estava também aprisionado um garoto chamado Kayleigh, que diz que é o rei de Ebin. E é nessa cena que rola uma cena bem bacana de luta, que é quando a Ciri, né, usando uma espada, acaba assassinando um dos seus captores, né, um homem que estava ali aprisionando ela. E, gente, é uma luta muito boa em que a Ciri demonstra toda a sua habilidade, tudo que ela aprendeu com Geralt. Parece tipo Geralt lutando, foi algo bem impressionante, eu gostei bastante da cena. Mas a parte que pega aqui é que depois que rola toda essa luta, o pessoal quer saber qual que é o nome dela, né, quem que é ela, de onde ela veio, e nesse momento, que é a cena final da temporada, escorre uma lágrima e ela fala que o nome dela é Falca. E aí muita gente se perguntou, né, por que ela falou isso? É ela falando mesmo? É a Falca dentro dela? O que tá rolando? Bom, eu vejo duas opções para explicar o que aconteceu aqui. A primeira opção é que a Falca tivesse de alguma forma dominado o corpo da Ciri e aquela não fosse a Ciri verdadeira, fosse a Falca. E a verdadeira Ciri estivesse presa dentro de alguma parte do subconsciente dela. Eu confesso que eu não gosto dessa opção. Eu acho que a Ciri já foi possuída na segunda temporada e eu não queria que isso tivesse acontecido de novo. Mas isso não deixa de ser uma opção, porque quando ela tava ali aprisionada na taverna, né, antes dos ratos chegarem, a montagem mostra algumas cenas dela presa ali na sua consciência lá no deserto e ela na taverna. Então é uma possibilidade, mas eu realmente espero que não seja isso. Agora a outra opção, né, que é o que eu acho que realmente aconteceu, é que a Ciri tá totalmente perdida e desiludida depois do tempo que ela passou no deserto, que a gente sabe que foram vários dias, e de todas as visões que ela teve. Eu acho que ela meio que se convenceu de que enquanto ela estiver na vida das pessoas que ela ama, todos eles vão morrer, já que todo mundo que ela conhece morre. A Ciri já tinha falado isso em outras temporadas. Parece que ela tá cansada de tudo isso, e por ela ter passado muito tempo longe da Yennefer e do Geralt, ela meio que perdeu a sua bússola e tá totalmente perdida. E aí, por isso, é provável que ela tenha decidido deixar a sua identidade, né? Deixar de ser ela mesma, e por isso ela teria assumido o nome de Falca. E vale lembrar, gente, que pode ser que a Ciri não tenha mais nenhuma magia do caos, já que ela renunciou à magia do fogo que estava consumindo ela. Então talvez ela se sente totalmente perdida, ela não tem mais ninguém que ela ama e nenhuma perspectiva de encontrar eles, então por que manter o seu próprio nome? Outra coisa também que pode fazer parte dessa segunda teoria, ou pode ser uma terceira ainda, é que a Ciri tenha dado um outro nome simplesmente para não causar nenhum alarde dela ser a Ciri, né? Isso porque um pouco antes, o pessoal da taverna fala que a princesa Cirila já foi encontrada pelo Emhyr, o Emhyr já está com ela, só que ela é a princesa Cirila, então se ela falasse, né, quem ela é de verdade, aquele grupo lá, os ratos, que a gente já percebeu que eles têm bastante interesse em riquezas, em dinheiro, poderia ser que eles entregassem ela pela fortuna que foi anunciada pela vida dela. E isso não seria nada interessante, né, gente? Então o fato dela ter usado um outro nome pode ser apenas uma estratégia inteligente para que ela não fosse pega, pode ser esse surto, né, de falta de identidade, dela não querer mais ser ela, não ter mais os poderes, não ter mais a família, ou pode ser a Falca aí possuindo o corpo dela, que pra mim é a pior das opções. Mas e a falsa Cirila que tá lá com o Emhyr? Gente, vocês lembram da Taryn? A Taryn apareceu no volume 1 da terceira temporada, e a Taryn era uma das garotas novatas de Aretusa que acabaram, né, sendo pegas pelo terrível experimento do Vilgefortz para fazer novas Cirilas de Cintra. A Taryn passou por uns procedimentos mágicos e ela realmente acredita que ela é a verdadeira Ciri. O Geralt tinha tentado curar ela no começo da temporada, mas
mas é uma magia muito poderosa e ele não conseguiu. E pelo que a gente viu, o Vilgefortz deu a menina errada para o Ymir de propósito. Isso porque ele já tinha conhecido a Ciri, como eu falei lá na Torre da Gaivota, né? Ele tinha encontrado a Ciri pessoalmente, então ele sabia muito bem como a Ciri era, mas a Ciri sumiu, né, gente, quando ela foi transportada para o deserto. Então o Vilgefortz entregou a menina errada para o Ymir e, gente, convenhamos que o Ymir não vê a filha desde que ela era um bebê, então o Ymir não desconfia em nada. E a menina acredita cegamente que ela é a Ciri. Ela tem todas as memórias da Ciri, então essa mentira vai dar para se sustentar por um bom tempo. Pelo menos até alguém descobrir que a Taryn, na verdade, não tem poder nenhum e por isso ela não atende aí às expectativas que o Ymir tinha para a filha. Mas isso com certeza vai dar um tempo aí para a verdadeira Ciri, o Geralt e a Yennefer fazerem alguma coisa. Mas é isso, gente. Esses foram os principais pontos aí do volume 2 da terceira temporada que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu queria muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham que realmente aconteceu com a Ciri? Porque a gente não tem ainda muito certo, né, o que rolou. Vale lembrar que eu não li os livros ainda, então eu realmente não sei o que vai acontecer com ela, se uma dessas opções que eu falei é o que de fato vai acontecer. Mas se vocês tiverem uma opinião, uma teoria e quiserem deixar, comenta aqui embaixo, tá? Que eu adoro ver a opinião de vocês sobre a série. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal para ficar por dentro de outros filmes e séries que eu sempre trago aqui pra vocês. Toda semana tem vídeos novos no canal, coisas que vocês podem gostar. E o vídeo de hoje foi isso. Eu agradeço muito pra quem assistiu até o final e eu vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!